O Brasil está em uma situação extremamente delicada, com pessoas extremamente incompetentes no poder e desafiando um inimigo muito mais forte e muito mais estruturado. Ou seja, por definição, a gente vai perder. O que a gente tem que tentar é minimizar o máximo os danos, mas essa não é a estratégia do Lula, essa não é a estratégia do governo federal. Ou seja, o que resta para a gente é tentar apelar para o Congresso e o Senado arbitrar o melhor interesse da nação brasileira. Mas o Senado e o Congresso é do Alcolumbre e do Gumota, dois indivíduos que estão atolados até o pescoço e, usando o nosso termo que a gente usa entre nós aqui, tem o rabo muito, mas muito preso. A gente pode imaginar que está pregado no STF. Ou seja, são indivíduos que têm interesses à parte da nação. Mas aí chega o Trump barra Eduardo Bolsonaro e tá colocando um checkmate em cima deles. Só que o checkmate, na real, não é só em cima deles, é em cima do Brasil. E o maior medo que eu tenho é o governo federal, o Lula, seguir exatamente o que ele está falando no discurso. Porque, primeiro, ele já rasgou a questão da surpresa, que qualquer guerra, você ter o efeito surpresa é muito bom. Ele já rasgou essa parte. E aí, fez os Estados Unidos já criar um roteiro. Na reportagem da CNN que eu te mostrei no último vídeo que eu postei sobre a Magnitsky, o que eles falam lá? Ah, os Estados Unidos já tem um roteiro de sanção. Como assim? O Lula, que racionalmente não deveria fazer isso, mas está fazendo, ou seja, pouco inteligente, no mínimo que eu posso adjetivar o presidente. Beleza, ele está ameaçando. O que os Estados Unidos fez? Ele fez um roteiro de sanção. Aí você tem um nível 1 de sanção, que vai ser os 50% de taxa e a Magnitsky ali para a galera que está envolvida, o Moraes e tudo mais. Aí beleza, vão esperar a reação do Brasil. Se o Brasil for mais ameno, querer negociar, pensar em passar anistia, pensar em atender as demandas americanas, ok, parou ali no nível 1. Mas vamos supor que o nosso caro Lula pega e truca, ele grita 3. E aí o Trump vai gritar 6. E o 6 do Trump que vai ser? Aí vai mais um layer de sanção. Vai ser mais gente na Magnitsky e taxas mais altas. E aí vai esperar o Lula gritar 9. Se o Lula gritar 9, o Trump vai pegar e vai aumentar tudo também. Aumentar a taxação, aumentar a Magnitsky. E aí chega um ponto, que é o último nível, que é todos os recursos dos Estados Unidos, que é bloquear GPS, é tirar a gente do sistema de exportação, pagamento em dólar. Aí perdoem a palavra, mas é fuder o Brasil, beleza? E aí, se você é um negociador inteligente, se você sabe que o último nível, se você vai ficar gritando truco, e o último nível ele tem o zap, o que você faz? Quando ele grita o primeiro truco e pede 3, você entrega o jogo, porque você só perde 3 pontos. Você não vai ficar gritando truco se você já sabe que outro cara tem um zap. É melhor você perder 3 pontos do que você perder 9, perder 12 e perder o jogo. Conseguiram entender? Eu fiz a analogia do truco aqui, eu não sei se todo mundo conhece, mas basicamente é você ir dobrando a aposta. Se você sabe que o outro cara, por definição, vai ganhar, você não dobra a primeira, você aceita que você vai perder. Você tem que reconhecer suas fraquezas. Em uma guerra, esse conhecimento é fundamental. E aí o que está acontecendo? Se o Lula for por esse caminho, quem que pode frear o Lula de jogar o Brasil realmente num buraco muito fundo que a gente não vai conseguir sair? Exatamente, o Senado e o Congresso. E agora a pressão do Eduardo e do Trump está em cima de, amigos, vocês vão jogar o Brasil no buraco? Vocês realmente vão fazer isso? Porque se vocês forem fazer isso, a gente tem que mexer os nossos pauzinhos aqui já para começar a punir vocês e tentar estimular, incentivar vocês irem no sentido da democracia. É esse o ponto que a gente vai começar esse vídeo. Então, já convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. E eu vou começar aqui com a análise da Sadi, que é lá da Globo News, e ela faz uma análise que eu achei muito pertinente. E aí é legal que eu vou te mostrar essa análise, em seguida eu vou mostrar uma atitude do governo. Então vai ficar muito transparente para você o risco que o Brasil corre do Lula simplesmente ir gritando truco sem ter nada na mão, blefando na cara dura. Só que qual que é o ponto? Quando ele grita truco, não é ele que vai pagar o preço, é você e sou eu. É esse que é o ponto da política, isso que mais incomoda a política. Esses caras deveriam ser obrigados a usar hospital público. Eles deveriam ser obrigados a colocar os filhos dele em escola pública. Deveria ser obrigado, porque eles seriam obrigados a melhorar esse serviço. Mas hoje, infelizmente, é uma palhaçada o país. Beleza, vamos começar aqui com a Sadi. Presta atenção. Vou repetir aqui, não tem que jogar xadrez com o investigado.
não é esgrimar com o investigado, não é cair em armadilha de investigado. Criticando o Moraes. Basicamente, a mídia toda inverteu e tá atacando o Moraes vai ser sacrificado. Podem anotar o que eu tô falando, já tô falando isso em vários vídeos. O Moraes vai ser sacrificado. Se ater ao que importa. Porque, vou repetir mais uma vez, esses radicais vivem dessa pirotecnia. É disso que esse circo todo, é não fazer parte desse circo que está montado. Porque para eles só interessa isso. Todo dia você produz, eles são produtores de conteúdo do caos. Eu concordo com essa análise, só que o ponto dela é que vale para os dois, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas a análise está correta, Os dois produzem muito conteúdo em cima do caos. Isso está corretíssimo. Hoje é a gente que vive o tempo todo nas redes sociais, esse mundo que a gente não separa mais do real, do virtual, do que está no digital. Não dá para ser produtor de conteúdo para essa turma radical. Nem de um lado nem de outro, nenhum extremo. Juiz atua ali no que importa, que é o caso. Não dá para perder de vista isso. Acho que isso que... Porque percebam que não tem Eduardo Bolsonaro. Ninguém está falando do inquérito do golpe. Sim. Ninguém está falando do inquérito do golpe. Ela fez uma análise certíssima, tá? Certíssima. E eu realmente gostaria que o governo visse isso, tá? Mas aí, agora vamos ver a prática, tá? Basicamente, a direita vem cavar um pênalti. E tô achando certo, tá? Porque esses poderes estão aqui representados. Tá? Mas colocaram o Hélio Lopes aqui, com a censura na boca e puxa atenção. E aí, basicamente, era isso aqui, ó. Aí ele tá falando... É um Deus de paz, um Deus de liberdade. Isso aqui só vai alcançar... Esse momento aqui só alcançaria a audiência do Hélio, a audiência desse senhor, ia extrapolar um pouco à direita, mas ia ficar naquele núcleo, sabe? Não ia extrapolar muito isso. Ou seja, o que eu faria, tá? O que eu faria se fosse do STF? O cara tá empolgado e tudo mais, vai ter uma audiênciazinha, mas não vai expandir muito. O que eu faria? Eu ignorava. Colocava ali 1 ou 2 policiais pra ficar observando, pra não deixar as coisas perderem a linha, não acontecer nenhum tipo de acidente, o cara não ser assaltado, pra não ter nenhum tipo de escala, não virar manchete, tá? Isso aqui seria só uma live lá no canal desse cara e do Hélio, que eu esqueci o nome desse senhor. Mas basicamente ia ser esses dois, tá? Ia ser esses dois. Aí o que o STF faz? Porque eles estão com mania de dono do mundo, sabe? Estão com mania de ditador, essa é a grande verdade. Aí eles vão lá, PM, eu vou mutar. PM do Distrito Federal pede remoção da barraca do Hélio. Por que não deixaram esse cara passando frio lá, pô? Entendeu? Tipo, eu tô pensando do ponto de vista do STF, tá? Qual que seria a melhor estratégia? Aí não, aí faz um show de pirotecnia. Aí chega repórter, aí chega um monte de gente, quer cobrir a remoção do cara. Será que o cara vai brigar ou o cara não vai brigar? O cara vai fazer o quê? Provavelmente o cara não vai brigar. Ele vai deixar que os caras carreguem ele pelas pernas, pelos braços, pra gerar uma cena de comoção. E é isso aí, ó. Tá fazendo show de pirotecnia. Aí você pensa, parou aqui. Não, os caras colocaram, acho que o cara não quis sair, não sei, mas pelo visto não tiraram, e aí vem mais uma cena. Os caras cercaram com não sei quantos carros de polícia a barraca do cara, ó. 1, 2, 3, 4, 5, camburão, e não tem quase ninguém em volta disso. Ou seja, vamos supor que você é um morador de Brasília, tá? E aí você vai passar por essa rua aí e tudo mais, e aí tem uma barraca. Tem uma barraca, você vai ignorar. Tem uma barraca com umas pessoas filmando. Talvez vai te despertar sua atenção, mas você vai seguir. Agora você vai passar, tem uma barraca com uma galera filmando, mais uns 10 carros de polícia, mais uns 50 policiais. Tu vai ficar curioso pra caramba pra saber o que tá fazendo certo. E aí você vai lá e descobre a causa do cara, que é por causa da censura e tudo mais. Ou seja, gera alcance. Os caras são pouco inteligentes. É exatamente o que o Sadi falou. Tá gerando conteúdo. Isso aqui é geração de conteúdo. A nossa sorte é que os opositores, ou seja, os opositores não, o governo federal é burro, tá? Eu vou direto ao ponto. A nossa sorte é que é burro. Que se fosse inteligente, a gente teria uma dificuldade da direita muito mais difícil. Seria muito mais difícil. Isso aqui é um exemplo. Ela acabou de falar, e essa aqui é uma criação de conteúdo gratuita. Gratuita. Tudo bem que eu entendo que a direita tentou cavar o conteúdo, mas o cavar o conteúdo ia chegar até aqui. Os caras conseguiram extrapolar para o conteúdo chegar até aqui. Mais que dobrou, triplicou o efeito. Ou seja, é simplesmente um alto grau de incompetência. Agora, indo pela linha da crítica da Sadi. Qual que foi a linha da crítica? O ministro do STF está jogando xadrez com o investigado. A grande verdade, o que ela quer dizer ali é...
o ministro ou o juiz está saindo fora da democracia. O juiz está querendo impor a sua vontade fora da Constituição. É isso que ela quis dizer ali. Essa é a essência. Jogar xadrez com o investigado. Só que ela não queria criticar o STF, porque criticar o Moraes de vez em quando é uma coisa. Agora, bater de graça assim, eu acho que aí eu não sei se a inimizade dele já estão nesse nível. Agora, presta atenção no que o ex-presidente do STF... O ex-presidente, não, o ex-ministro do STF falou sobre o caso do Bolsonaro. Presta atenção. Portanto, tornozeleira não é um delinquente de periculosidade maior. E sequer há o risco quanto à locomoção, porque o passaporte dele foi depositado no Supremo. Isso, a meu ver, não se coaduna com os ares democráticos vivenciados. É uma medida de força e passa a ser até uma pena, porque alcança a dignidade do cidadão. Basicamente, transformou o Bolsonaro numa vítima e ele tá sabendo explorar isso brilhantemente, tá de parabéns. Aí vem o ex-ministro do STF e ganha tempo de tela para poder falar isso. E cada vez repercute mais. E esse cara aqui é um cara neutro. Esse cara não tem a fama de ser bolsonarista, ser de direita ou esquerda. É um cara que é interpretado, eu acho que pela maior parte das pessoas, como neutro. Aí, obviamente, vai ter os extremos da esquerda que vai falar que ele é de extrema direita, óbvio. Mas a galera do centro e a galera da direita vai interpretar ele como um cara neutro. Que ele não saiu com camisa verde e amarela, pelo menos isso não é amplificado. Eu nunca vi esse cara como um bolsonarista. Logo, você percebe que só gerou amplitude. A atitude do Moraes de dobrar a aposta contra o Trump vai tomar agora a Magnitsky e, além disso, gerou amplitude para o Bolsonaro ganhar apoio. Nós estamos com os julgamentos sendo procedidos e cabe indagar, né? Quanto à competência, vamos voltar a essa tecla. Onde foi julgado o atual presidente quando alvo da persecução criminal? Foi julgado na 13ª Vara Criminal de Curitiba e não houve modificação da legislação para chegar-se ao julgamento no Supremo. O que ocorre? O Supremo tem o pronunciamento final sobre o direito aprovado pelo Congresso, sobre o alcance da nossa Constituição Federal. Mas isso só cobra do Supremo uma responsabilidade maior, já que o exemplo, inclusive, vem de cima. Ou seja, você abriu o front para ele comentar sobre um negócio, ele já bateu em outro negócio e aí só vai perdendo reputação, só vai perdendo apoio o STF. Consegue compreender como que os caras são ruins? Aí o ponto é, quando eles estão jogando ruim e a direita ganha ponto, é top. Só que o ponto é, os caras vão jogar mal na posição de líder do Brasil. Na posição de, quando eles erram, você vai pagar o pato. Hoje, quando eles erram, eles perdem popularidade. Em 2026, diminui a probabilidade deles se reelegerem. O que é top, todo mundo aqui acho que comemora de pé, né? Mas, nessa posição de negociar com o Trump, eles estão negociando em seu nome, literalmente. Eles erram, você vai pagar o pato. Essa é a grande preocupação. E o nível de pressão só aumenta. Ó. Ministros do STF podem perder visto da União Europeia, enfrentar sanções internacionais se os Estados Unidos aplicarem lei Magnitsky. Simplesmente eles vão ser bloqueados em mais de 130 países. Se a Magnitsky sair, eu acredito que sai semana que vem, se não sair esse final de semana, tá? Essa é a previsão. Porque eu até fiz um vídeo ontem falando que já tinha saído, estava ativado. Eu me embasei nos comentários do Marcos Duval. E aí nos comentários desse vídeo, uma galera falou que o Marcos Duval não é confiável. Até vou te perguntar, você acha o Marcos Duval confiável ou não confiável? Eu já tinha escutado algumas histórias dele, mas eu nunca acompanhei a trajetória na vírgula dele, tá? Temos que lembrar aqui, pessoal, que a gente tem mais de 80, eu acho que 83 senadores e 513 deputados. Não tem como conhecer todo mundo, tá? Não tem como saber a história de cada um. Porque teve outro vídeo que o pessoal, você não conhece esse deputado? Era um deputado de Santa Catarina. Como que eu vou conhecer 500 e... Pô, tem que me ajudar também, galera. Pô, me ajuda aí. Eu tento, mas eu não sou Robocop, né? Mas, de qualquer forma, comenta aqui que é muito importante saber a opinião de vocês. E se puder comentar o porquê que você confia nele ou porque você não confia nele, é bem relevante. Me falaram muito uma história de pendrive. Eu lembro da época do pendrive, só que eu não associei que era ele que criou essa história, tá? Dito isso, vamos seguir. Ou seja, a punição vai ser muito pesada. Vai ser muito pesada contra o STF. Mas agora, pessoal, a gente tem um risco, tá? A gente tem um risco muito grande em toda essa operação e é um risco que a gente não tem controle. Eu já vou chegar nele, mas o Trump já está se preparando. Trump manobra para neutralizar contra-ataques de Lula sobre tarifas. Por quê?
O Trump, como vocês bem sabem, ele vive numa democracia. Ele não pode fazer tudo o que ele quiser só porque ele é presidente. Ele tem que ter algumas viabilidades constitucionais. E ele já construiu todas as viabilidades, pelo que parece, para dar o golpe final no Brasil, caso o Lula resolva ficar dobrando e dobrando a aposta. Beleza? Seguimos então. Perfeito. Lembra disso, tá bom? Lembra que é importante. Mas agora chega o risco. Qual que é o risco que a gente corre? Rejeição de Trump e Bolsonaro dispara entre os brasileiros após tarifaço. A rejeição do Trump no Brasil é totalmente irrelevante para o Trump, mas a rejeição do Trump nos Estados Unidos é muito relevante para o Trump e a rejeição está subindo nos Estados Unidos para o Trump. E isso é um mega risco para a gente. Por quê? Se ele começa a focar no doméstico, ou seja, focar nos Estados Unidos, esquece ou aparece um problema muito grande dentro dos Estados Unidos, ele vai esquecer rapidamente o Brasil. Neste exato momento, nesse ano, eu não acho que esse é um grande risco, porque ele está jogando no playbook, tá? Qual que é o playbook? O playbook é você dar tudo de ruim no primeiro ano, no primeiro/segundo ano, e a partir do terceiro ano você foca em entregar tudo de bom. Ou seja, a gente tem um bônus do primeiro ano, mas a partir do segundo ano ele vai começar a frear a mão para ter certeza que no terceiro ano as coisas vão começar a ficar boas. Ou seja, a gente não tem muito tempo de atenção do Trump. E se acontecer alguma instabilidade no mundo, isso pode acelerar ainda mais ele simplesmente abandonar o Brasil no sentido de olhar tão de perto quando ele está olhando agora. Só para vocês entenderem, eu trouxe uma notícia aleatória aqui, ó. Nova ordem de Trump permite hospitalização forçada de moradores de rua. Ele está com diversas pequenas guerras abertas, tudo demanda de atenção. Isso aqui demanda atenção, tá lá ele assinando, fazendo a parte de comunicação disso. Ou seja, se acontecer uma coisa muito grande, como uma guerra do Irã, que ele teve que parar, porque na teoria, tudo isso que está acontecendo agora iria acontecer naquela época, não aconteceu por causa da guerra. E agora o Trump pega e faz esse ataque aqui, ó. Urgente, Estados Unidos acaba de atacar o ISIS na Síria, que é a galera terrorista lá, matando o principal líder do grupo terrorista. Ou seja, isso aqui é pesado, porque ele fez, tá, será que vai ter retaliação? Se começar uma onda de ataque nos Estados Unidos, aí simplesmente ele vai ignorar, esquecer completamente o Brasil, colocar o Brasil em stand-by, parado, sentadinho lá quietinho e vai cuidar disso aqui. Ou seja, esse é o maior risco. Por que o maior risco? Imagina que a gente tá taxado em 50%, imagina que tá todo mundo sancionado, tá na bosta mesmo, e os Estados Unidos entra numa guerra. Provavelmente ele não vai mexer na taxa do Brasil, ele não vai querer negociar com o Brasil e a gente vai tomar na tarraqueta por um tempo muito grande. Ou seja, a gente tem que fazer isso passar da forma mais rápida possível para não ter risco de outro movimento tirar a atenção do Trump e esquecer a gente. Por quê? Qual que é o melhor cenário? Ele coloca 50%, o Lula perde, desidrata totalmente a popularidade dele, fica igual um babão, aí passa a anistia, passa lá os critérios que ele pediu, diminui a taxação e a gente volta a ascender economicamente e até com uma ajuda dos Estados Unidos, alguma coisa assim, para também limpar a imagem dos Estados Unidos no Brasil. Esse é o melhor cenário, tá? Esse é o melhor cenário. Só que isso tem que acontecer em um short time, ou seja, tem que ser em curto período de tempo. Se você faz isso muito alongado, o custo para a população brasileira vai ser muito grande, vai ser muito sangramento, entendeu? Essa é uma preocupação muito grande minha, eu não sei como que vai ser, e eu acredito que o Eduardo Bolsonaro não está fazendo esse cálculo, o que é muito preocupante, tá? Ele tá numa posição muito importante e eu não sei se ele tá fazendo todos os cálculos de dano do país inteiro, tá? Não sei, mas a gente tem que pagar esse preço. Cara, a gente tem que pagar um preço, mas a gente tem que entender que tem pessoas que vão passar fome, tem pessoas que vão ficar desempregadas, tem pessoas que vão passar por dificuldades muito sérias. Então, se você que tá num papel tão grande desse que o Eduardo Bolsonaro tá, ele teria que ter trazer mais dados, compartilhar, tentar fazer de forma mais eficiente, que não é o que eu tô vendo acontecer, infelizmente. Ó, presta atenção aqui, ó. Ficar sem resposta do presidente da Câmara e do Senado. Isso aqui não dá. Porque a gente fala de reações que eles têm, às vezes... Isso que ela tá falando, basicamente, o Eduardo Bolsonaro pegou e chamou ameaçou o Hugo Mota e o Alcolumbre. E aí ela tá falando disso. Para uns comedida, para outras tímida, para outras insuficiente, para outras inapropriadas. Isso aqui é uma ameaça frontal. Então, eles foram citados... Eles têm que responder à altura. Merval, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu acho que o Lorival tá cansado. Ele é abusado, né? Abusado, parece que é minha avó comentando, não, esse menino aí é abusado. Abusado. Fazer uma ameaça dessas aos presidentes dos...
Câmara do... É isso, eu só queria mostrar essa parte, vamos seguir pro próximo, porque o Lorival ele tá um pouco cansado dessa vez, vamos lá continuar. Aí teve a resposta, tá? Eles pediram a resposta e teve a resposta do Hugo Mota e do Alcolumbre. Entende o seguinte, eu não acredito muito no que político fala, tá? Político fala uma coisa e age de outra forma, mas vamos ler a resposta dele só para ilustrar bem. A resposta do Alcolumbre e Hugo Mota a Eduardo Bolsonaro. Depois de Eduardo Bolsonaro ter sugerido que o Davi Alcolumbre e Hugo Mota poderiam sofrer sanções dos Estados Unidos por não aceitarem a agenda bolsonarista no parlamento, os dois decidiram ignorar solenemente o filho de Jair Bolsonaro. Acho uma atitude correta, certíssimo, tá? A leitura, segundo o interlocutor Alcolumbre, é de que o Eduardo deseja se envolver em algum tipo de bate-boca com o chefe do legislativo, com o presidente da Câmara, para conseguir ganhar audiência. Talvez, não sei se essa leitura tá certa, tá? Eu não consigo avaliar do ponto que eu tô. Ninguém vai dar esse gostinho ao Eduardo, mas tá dando, pô, você tá acabando de responder ele numa manchete. O povo é o cão, hein? O povo fala uma coisa e faz outra. É tão sem cabimento esse assunto que o silêncio é a melhor resposta. Mas, amigo, você tá acabando... Aí não tem como, pô. Aí não tem como. Não tá compartilhando, calma, eu vou daqui. Não tem como, pô. Ele tá acabando de falar aqui e o cara falando, não vou falar. Diz aliado de Mota. Para livrar o pai da provável condenação à prisão por líder, o plano do golpe de Eduardo diz que os Estados Unidos podem punir Alcolumbre por não abrir processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. O mesmo pode acontecer com o Hugo Mota por não aceitar a proposta de anistia. Ou seja, basicamente eles responderam dizendo que não vai responder, o que eu acho muito louco, por sinal. Mas ok, responderam ali, e eles responderam que não vão responder. É isso, ou seja, eles não deram a posição, se eles vão aceitar ou não. Mas depois saiu essa notícia aqui, ó. Alcolumbre vai rejeitar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes feito por Flávio Bolsonaro. Ok, ele vai manter essa posição? Não sei. Por quê? A pressão vai aumentar e o Lula continua só fazendo bosta. O Lula fez essa palestra aqui, manifestação, sei lá, comício, nem sei qual que é o adjetivo correto aí para classificar. Ok, ele fez esse comício aqui, que saiu vários cortes falando besteira. Eu vou trazer um segundo corte dele num segundo vídeo que ele fala de rico e pobre, que eu achei lamentável, mas esse corte aqui é o mais preocupante de todos, tá? É muito preocupante isso pro Brasil. E simplesmente ele fala isso com naturalidade. Eu acho loucura completa. Ele ter a cara de pau de falar isso em público, isso pra mim é o incrível, ficar o espantalho do Alckmin atrás com a cara de bobão, oh, não sirvo pra nada, eu sou um telemarketing. Pelo amor de Deus, escuta, presta atenção. O dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram. Agora ele muda a narrativa de forma correta, tá? Ele tava atacando o Trump, agora ele tá colocando o Trump como vítima. Dessa forma ele consegue abrir espaço para negociação. Isso aqui é correto da posição dele, quer continuar tendo ganho político do Bolsonaro, batendo no Bolsonaro, mas quer se juntar, se aproximar do Trump. Só que não vai dar certo. Ele foi muito burro no início, ele não vai conseguir fazer isso. Se ele tivesse começado a fazer isso desde o início, ele não teria aberto um fronte gigante de ataque para depois que a taxação ativar, ter um monte de corte dele falando besteira pro Trump, dando o dedo do meio pro Trump, e a galera vai falar, a gente tá com essa taxação porque o Lula foi um incompetente como líder de Estado. E ele vai tomar. Esse dano político ele vai tomar sem dúvida nenhuma. Pode confiar em mim. Mas vamos seguir aqui. E você vai saber a verdade sobre o Brasil. E quando você souber a verdade, você vai falar, Lula, eu não vou mais taxar o Brasil, vou ficar assim do jeito que está. É isso. Mas é preciso conversar. E está aqui o meu conversador número 1. Oh, que vergonha. Tá? Ninguém pode dizer que o Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém. E ninguém quer conversar com ele. Então, é o seguinte, gente. Esse país aqui é um país... Ó a cara do Paspalho. Eu não sei como que um cara chega nessa idade. O cara é médico, o cara tem dinheiro. Como que ele se coloca nessa posição? É vício por poder. Eu já li um livro de política, fala que a galera fica viciada por poder, tipo droga mesmo, sabe? Ele não consegue sair da política, tanto que os políticos, se você for observar, o cara morre na política. O cara não se aposenta, pouquíssimos se aposentam. E normalmente a aposentadoria é forçada, sei lá, o cara pegou Parkinson, Alzheimer, teve uma doença braba dessa, aí beleza, ele sai. Mas o cara fica até o final, olha só, o cara é humilhado e ele fica lá, ó. Indo bem. Indo bem como o cara tá falando, ninguém atende ele, ninguém... Isso a gente tá lascado, pessoal. A gente tá muito lascado, muito lascado. Mas beleza, vamos ouvir agora o que o Eduardo Bolsonaro falou exatamente sobre o Alcolumbre e o Hugo Mota. Eu quero colocar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confortável
para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, né, confortável para tratar da questão da anistia. Isso aqui tem um comentário, tá? Perdão eu interromper no início, mas ele falou, quero colocar confortável, ou seja, está indo para a linha de negociação de conversar primeiro, bater depois, que é uma linha muito boa, é a linha padrão, é a linha certa de fazer. Só que no histórico recente, o Eduardo Bolsonaro não está fazendo a linha de conversar primeiro, bater depois, ele está batendo primeiro, conversando depois. Agora eu te pergunto, por que ele inverteu a ordem com o Alcolumbre e o Hugo Mota? Ah, porque ele ficou mais inteligente, porque ele mudou? Não acho que foi isso. Talvez tenha alguma informação que a gente não saiba e ele não tem esse poder de influenciar a Casa Branca para colocar essa sanção. Essa é a minha especulação. Pode ter isso, não tenho certeza. Pode ser, porque ele tá batendo e negociando depois já faz um tempo. Ele continua esse processo de bater e negociar depois. Por que com o Alcolumbre e o Hugo Mota ele muda? Eu acho que tá certo mudar, tá? Tá certo. Mas eu não sei se tem algum gap informacional que eu e você não sabemos, tá? Que eu acho estranho o movimento de mudança de estratégia sem ter um fato no meio de por que ele mudou a estratégia. Que basicamente o PL, todo mundo tá apertando ele para desassociar do tarifaço e ele continua dobrando a aposta. E tá causando dano à direita, tá causando dano. As pesquisas estão mostrando que tá causando dano. Mas vamos terminar o vídeo agora. Até porque o Alcolumbre já reclamou publicamente da intervenção do STF dentro do Congresso Nacional, sugerindo que tem que ser debatido um novo modelo, uma nova lei ou algum gatilho para você evitar que tudo que o Congresso decida, quem venha a dar a última palavra seja o Supremo Tribunal Federal. E eu relembro aqui que quando o Rodrigo Pacheco perdeu o visto, foi porque ele não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que chegaram à sua mesa. Ou seja, ele fez parte desse aparato que sustentou o regime brasileiro. O Davi Alcolumbre, ele não está nesse estágio ainda, mas certamente ele já está aqui no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado, de não acontecer nada com o visto dele e etc., se ele não der respaldo a esse regime. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. O impeachment de ministro fica a cargo da presidência do Senado, a anistia fica a cargo do presidente da Câmara. E eu tenho certeza que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota não são pessoas iguais ao Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza que se o Alexandre de Moraes for isolado e parar de ameaçar os parlamentares, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre poderão tomar decisões racionais, porque eles não querem que o Brasil seja taxado em 50%. Eles estão buscando uma saída para isso. No entanto, eles estão dentro do Brasil e não têm ainda a liberdade de fazer tudo aquilo que eles gostariam. O Hugo Mota recebeu a visita da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes, né, a visita à prefeitura e à residência do seu pai, que é prefeito numa cidade do interior lá do Nordeste. Agora a gente viu uma operação da PF, se não me engano, contra o tio do Davi Alcolumbre. Então, quando a gente fala que a PF... Os caras são reféns, essa é a grande realidade. Ele não vai bater no Alcolumbre do Hugo Mota, mas por que eles estão recebendo investigação? Por quê? Eu não vou fazer nenhum tipo de acusação, que obviamente que a PF tem que julgar, tem que investigar, avaliar, mas a grande verdade é que ele fez uma jogada aqui nessa conversa aqui muito boa, nessa live, muito boa, que foi citar o Pacheco, ou seja, ele demonstrou, eu tenho o poder para tirar o visto do Pacheco, logo eu tenho o poder de atacar vocês. Então cria uma legitimidade, uma confiança na ameaça dele muito grande. Então talvez a mim só pode ter sido até impressão minha e ele realmente evoluiu como negociador. Pode ser isso também, tá? Mas normalmente esse tipo de mudança brusca tem mais informação do que a gente tem na mesa, tá bom? Na minha humilde opinião. E a gente tem que lembrar que agora o Congresso está vai querer focar nisso aqui, ó, que é a questão da isenção do IR. Mas eu não acho que é momento. Eu acho que depois que a taxação bater, o único tema no Brasil viável para um debate é como tirar a taxação. Vai muita gente quebrar, o PIB do país vai pro buraco, a gente já tá com dificuldade fiscal, a inflação vai piorar, a Selic vai para casa do chapéu, ou seja, não vai ter uma segunda pauta, isso aqui não vai passar, o Lira não vai conseguir assinar o nome dele na história e as coisas vão ficar feias. Ou seja, a solução vai começar a ter mais interessados na solução. Daqui a pouco. Temos que esperar isso começar. Agora, eu espero que você tenha gostado. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e me dar a sua opinião aqui no final do vídeo, que é muito importante. Eu tô lendo todos os comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.